Falando um pouco da minha história, falando um pouco assim do meu percurso, eu sou filha de portugueses, meus pais são portugueses, minha família toda morava em uma aldeia em Portugal, e eu sou filha de fiandeiras. Minha mãe, desde quando pequena, com a minha avó, plantava a semente do linho, que é a linhaça, para fazer o fio. Então minha mãe era fiandeira e ela fazia o fio e minha avó fazia o lençol. Esse lençol aqui tem mais de 100 anos, foi feito pela minha avó e eu guardo até hoje como uma grande relíquia, muito importante. E o meu trabalho, ele se dá pela desconstrução da tela, não no sentido racional de entender toda a minha história, pela minha memória ancestral, pela minha recordação do que a minha mãe me contava, mas naturalmente, como eu não tenho estudo universitário, eu não tenho estudo faculdade, nada, nenhum conhecimento de arte eu tenho. Meu trabalho se dá muito pelo lado intuitivo. E claro que se eu não fosse por essa razão, eu já tinha parado há muito tempo, porque não faz sentido eu ficar fazendo anos e anos de trabalho, de arte, numa situação onde você não tem retornos em nenhum sentido, né, financeiro e reconhecimento muito pouco. Então, a finalidade e a certeza do que é o meu trabalho é porque me faz uma pessoa muito mais feliz. Minha vida se torna mais significativa. Então, o que existia lá, eu estou falando há mais de 30 anos, tá? No começo. Existia uma necessidade do fazer sem saber o que eu estava buscando, precisava fazer. E encontrei algumas situações onde eu meio que fui lapidando tudo, né? Até me focar dentro de uma questão que era da vida e da morte. Então, que durante anos, o que conduziu o meu trabalho foram essas questões: nascimento, vida, morte, sexualidade. Falando um pouco de todo esse percurso, por anos eu fiquei dentro do cemitério, era uma pessoa que vivia muito introspectiva em questões de medo da morte, e eu tinha até uma sensação de que eu indo no cemitério, eu meio que me fortalecia, eu me sentia meio que amparada até pela morte. Eu tive essa sensação, e tive até a sensação de estar protegida por ela, que ela não ia levar ninguém da minha casa. Com 11 meses eu perdi meu pai, eu não tive pai, então eu não queria que ela levasse minha mãe. E por anos eu fiz trabalhos que me levassem a essas questões da morte. Eu ia no cemitério, eu fazia esses trabalhos com ela. Eu ia no cemitério buscar inspiração. Eu fazia esses trabalhos. Onde já existia uma lápide, né? Porém, já tinha aqui alguma coisa que conduzia o trabalho que foi se desmembrando ao longo de anos, né? Aqui já estava anunciando algo que já estava querendo sair da tela, ou seja, já tinha aqui já tem um relevo, algo que está querendo sair. Que eu sempre quis, dentro do meu trabalho nas telas, ou nos trabalhos atuais, sempre criar um mistério de como que é feito, não deixar óbvio, deixar que o espectador encontre as respostas que ele mesmo queira entender do que é feito aquele trabalho. Então, assim, eu queria criar uma ilusão de que aqui era uma chapa de ferro, mas era uma tela. E aí eu moldava com uma borracha. Eu tinha borracha embaixo da tela e com a espátula eu ia moldando a tela. Então, existia todo esse procedimento da tela em cima e a borracha embaixo. Aí eu ia moldando. Ou seja, existia um trabalho de força, um trabalho de corpo, onde eu tinha que fazer toda essa prensa natural, né? Então, me sentia um coveiro. Eu trabalhava e me sentia um coveiro,
fazendo os túmulos, enfim. Esgotei. Fiz muito, mas eu fiz muito mesmo dessa série de túmulos. Aqui são todas as borrachas onde eu utilizei. Eu cortava a borracha do tamanho, do quadrado que eu queria. Bom, enfim, foi até chegar um momento onde eu me senti exausta de fazer toda uma sequência dessa questão dos quadrados, né? Porém, ainda existia a necessidade da continuação, de fazer, né? Foi quando eu tive um problema de coluna, tive uma hérnia de disco, onde eu fiquei impossibilitada de vir para o ateliê. Então, foi muito grave. Até hoje eu tenho esse problema na coluna. A hérnia vem de um problema genético, onde tem uma degeneração, enfim. E na minha casa, então, comecei a trabalhar com a tela, olhando a tela de outra maneira, né? Não tanto como eu fazia anteriormente, né? Porque eu não poderia sujar, porque tudo é uma têmpera que acaba sujando. Em casa eu não poderia, eu estava na cama. Foi quando surgiu esse trabalho da flor. Eu comecei a mexer na tela e busquei a desconstrução da tela. Então foi quando eu comecei a desconstruir e fazer esse trabalho. Aqui já estava anunciando também o que estava por surgir ainda, o que estava lá dentro, né? Ou seja, pensamos, o quadrado que era a morte, que era fechado, na flor, na sequência da flor, veio um desabrochar, ou seja, um desabrochar para a vida ou para algo que transcende. A sensação que eu tinha é que é sempre algo que estava transcendendo. E depois veio os espíritos, né? Onde eu desconstruía totalmente os espíritos e fazia o que? Uma ligação com o além, né? Eu tinha sempre essa sensação, que eu estava sempre em conexão com algo que não era daqui, mas que era algo que transcendesse, né? E nisso eu conduzi por anos esse trabalho, da desconstrução total da tela, e até depois, que hoje atualmente é o chicote, o pincel, onde eu desconstruo a tela, o fio que anteriormente ele era importante no sentido de revestir o suporte para criar o espírito, hoje ele vem de outra maneira, ele vem com vida. O fio agora ele é importante e ele tem outro significado, ele tem outro significado, ele tem vida. Então, ou seja, eu fazia a morte, depois eu fiz algo desabrochar, que é a tela que desabrocha, que abre, algo que transcendeu e que voltou novamente com essa força toda do fio, que se movimenta, que traz cor, que traz vida, que traz pessoas, e que antes era uma solidão, que era sempre conduzindo tudo num caminho muito só. E hoje é esse trabalho.